Hoje 17 de novembro, tá, gente? Estamos aí em pleno momento ainda de pandemia e dificilmente a gente sai esse ano dessa pandemia, mas a gente vai aproveitar para se divertir aprendendo, né? Então, olha só, eu tenho aqui para vocês na aula de hoje mostrar o mapa da Europa, tá bom? Vocês podem perceber aqui uma movimentação com setas aqui avermelhadas, né? Isso quer dizer o seguinte, gente, que esse movimento são de povos que os romanos chamavam de bárbaros. Agora prestem bem atenção, ó. O Império Romano ficava aqui, é o mapa da Itália, né, ó. Essa botazinha é o mapa da Itália. Aí o Império Romano ficava nessa região todinha aqui, ó. Certo? Um pedaço aqui também, ó. O que é que ocorre, ó? Esses bárbaros foram atacando aos poucos, né? Porém, com a invasão dos hunos, muitos deles foram colocados para correr e acabaram correndo para dentro do Império Romano, né? Onde eles puderam se organizar e viver ali misturado com os romanos e acabaram se ficando, não foram mais embora não, né? Então na aula passada a gente viu que havia muitos povos bárbaros de origem diferente. Por exemplo, tinha os visigodos, né? Os ostrogodos, os godos, enfim, os alanos, lombardos, na verdade alamanos aqui, né? Alanos não, viu? Os alamanos aqui também, ó. Os burgúndios, vândalos, enfim, francos. Esse aqui, ó, os que mais influenciaram o Ocidente. A gente está estudando eles agora, né? Os francos. A gente viu na aula passada, falamos de Pepino breve, não é isso? Falamos de Clovis, de Meroveu. Na dúvida, vê a aula novamente, a aula passada e o vídeo que explica essa questão aí das dinastias dos povos francos. A gente ficou na dinastia Merovingia, a gente vai ver agora um pouquinho da dinastia Carolíngia. São duas dinastias, tá? Dos francos. A Merovingia, que nós vimos aí agora há pouco, ou na aula passada, inclusive, né? E também a dinastia Carolíngia. Carolíngia, que é a dinastia onde o rei mais importante dessa dinastia é o Carlos Magno. Carlos Magno. Essa região que Carlos Magno dominava e os francos também dominavam, né? Hoje ela tem o nome de França, exatamente em homenagem a essa cultura, né, dos francos, a França, né? Enfim, os saxões lá do lado de lá do Reino Unido, que é o mar, essa parte azulada é o oceano, viu? Então, gente, vamos ver mais um pouco antes da gente entrar na atividade, que tem uma atividade que eu passei para essa semana que é com relação a isso, tá bom? Aqui nós temos os povos bárbaros. Eu espero que vocês nunca esqueçam que bárbaro é o povo chamado pelos romanos porque não falavam latim, e também a cultura deles era diferente da cultura dos romanos, tá bom? Eles eram povos que vinham de fora, povos que não mereciam ser respeitados, que eram... havia um maior preconceito, na verdade, havia muito preconceito contra os povos bárbaros, e não quer dizer que eles eram todos iguais, não. Eles eram muito diferentes uns dos outros. Uns eram mais guerreiros, como os vikings. Vamos ver se tem os vikings aqui. Os vikings eram altamente guerreiros, muito violentos, conquistadores, né? Os vikings. Também os hunos eram altamente conquistadores e violentos, né? Não respeitava nem os velhinhos nem as crianças, eles pegavam logo tudo, né? Enfim, né? E haviam outros que eram mais da paz, né? Mais de boa, enfim. Os próprios francos mesmo, por exemplo, eles fizeram um acordo com a Igreja Católica, que nós vimos isso aí na aula passada, né? A economia dos povos bárbaros, eles é uma economia agropastoril, né? Isso acabou influenciando o que nós vimos lá na questão do feudo. Eles não estavam interessados numa vida urbana. Se eu colocar na atividade assim, ou se aparecer no livro, o que seria uma atividade, o que é o feudo? O feudo é uma roça, né? Uma atividade autossuficiente que vai dar origem ao feudalismo, tá bom? O comércio era pouco desenvolvido e não tinha, e havia ausência de moedas também.
Até porque tudo que eles produziam, eles consumiam dentro do feudo. Tá bom? Então, para que aqui ter moedas se eles consumiam lá dentro mesmo? Né? O imposto era pago por meio de mercadorias e serviços. Isso era o imposto daquele tempo. Você pagava com mercadorias que você produzia e também em mão de obra, em serviço. Era uma espécie de imposto. A ausência de escrita, somente o pessoal da igreja sabia ler. Tá? Então, eles tinham até esse poder de fazer as pessoas entenderem que eles eram especiais, né? Então, como quase ninguém sabia ler naquele tempo, as imagens foram muito importantes, né? As igrejas eram muito bem decoradas para o pessoal entender ali os desenhos. Já que não sabia ler, mas vai ver as figurinhas lá que fala do nascimento de Jesus, da crucificação, enfim. Os bárbaros eram politeístas. Antes de virar cristãos, eles tinham muitos deuses diferentes, né? Os deuses da mitologia que os germânicos gostavam. Na verdade, todos eram germânicos, né? Menos os hunos, eles eram orientais. Deuses como Odin, né? Odin, o deus maior de todos, enfim. Thor, o deus do trovão. O Loki, o deus da mentira e da trapaça. Todos esses aqui eram deuses cultuados pelos povos germânicos ou povos bárbaros, como vocês quiserem colocar. Tá bom? Inicialmente sem propriedade privada. O poder político era um poder formado pelos guerreiros, né? O comitatus, como nós vimos na aula passada. O direito consuetudinário, né? Ou seja, pela tradição. O direito era tradicional. Viu? O direito romano ele era escrito, né? Era uma lei escrita. Já o direito dos bárbaros era um direito tradicional que perdurou por muito tempo, inclusive na Inglaterra. Na Inglaterra, os deputados têm que saber a Constituição deles e falar oralmente sobre a Constituição. Porque é uma tradição, né? A pessoa tem que conhecer a oralidade da coisa. Né? Comitados, como falei para vocês, eram laços de dependência entre guerreiros. Tá bom? A gente falou do comitados na aula passada. Os francos, né? Ó, como eu vou colocar aqui para vocês, era um tipo de povo germânico. Era uma classe de povo germânico, né? Constituíram um estado organizado com o rei Meroveu, depois o neto dele, o rei Clovis, né? E esse estado fez um acordo com a igreja, né? Ó, fez uma forte aliança com a igreja católica. Como foi essa aliança? Eles dominavam regiões, a igreja ajudava eles a dominar, né? Fazendo a cabeça das pessoas, para as pessoas aceitarem o dominador, que é no caso aqui os francos, né? E em troca eles davam terras à igreja. A igreja ajudava e eles davam terras à igreja. E duas dinastias, né? A Merovingia, que nós vimos na aula passada, e a Carolíngia, que a gente vai ver agora. A dinastia Carolíngia, onde o maior representante o Carlos Magno, né? Mas o avô dele aqui, aliás, o pai dele, o Pepino Breve. Ah, professor, eram parentes do Clovis? Não. Os parentes do Clovis eram reis indolentes que acabaram perdendo o próprio reinado para os majordomos do palácio, né? Os mais importantes do palácio. Na dúvida, vê a aula passada. Na dúvida também vê o livro que fala tudo isso aqui, viu? O fundador da dinastia foi o Pepino Breve, né? Forte aliado da Igreja Católica, doou à Igreja o patrimônio de São Pedro, que nós falamos também a respeito disso, que foi o chamado as terras do Papa, né? As regiões do Papa. Fortaleceu relações pessoais de dependência através de doação e benefício aos cavaleiros fiéis, que a gente ainda vai ver ainda essa parte, os cavaleiros fiéis. A gente vai ver que existia uma fidelidade entre cavaleiros e reis, tá bom? E a dinastia Carolíngia, que é essa daqui. Isso aqui é a foto do Carlos Magno, que foi o mais importante aqui dos reis carolíngios, né? Conquistou muitos territórios, fez do reino dos francos a mais extensa unidade administrativa da Europa Ocidental,
forte aliança com a Igreja Católica, continuou sendo um grande aliado. Foi coroado imperador dos romanos no Natal de 800 pelo Papa Leão III. Pessoal, dos romanos, sim, dos romanos, eles se misturaram, como eu falei para vocês. Bárbaros e romanos se misturaram. O Império Romano não sumiu de uma hora para outra, não. E o Carlos Magno achou-se no direito de ser o imperador, porque ele era o mais forte da época, né? Distribuição de títulos de condes, duques e marqueses, né? Aqui a verdade é o seguinte, o reino de Carlos Magno, o reino da Europa, ele foi dividido em condados, tá? Condados, certo? Que era o pessoal que fazia a segurança, onde ficavam mais soldados, enfim, para fazer a segurança do reino. Ducados, né? Onde os duques eram responsáveis pela cobrança de impostos de quem passasse no reino dele. Atravessasse o reino, era obrigado a pagar imposto. E marcas, que eram regiões onde moravam os marqueses, que faziam a proteção das fronteiras do reino. Essas marcas ficavam na fronteira, para ninguém entrar e ninguém sair do reino. Os marqueses tinham seu próprio exército, e esse exército obedecia, e o marquês obedecia ao rei Carlos Magno. Tá? Forte controle sobre a nobreza, missi dominiti, emissários do Senhor, que tinha fiscais em todo lugar, o pessoal fiscalizando o reino em todo canto, os agentes secretos ali do reino ali, fazendo aquela missão de dizer o que estava errado para o rei, né? E o seu reinado foi conhecido como Renascimento Carolíngio. Nascimento Carolíngio, do qual Carlos Magno foi o grande representante, né? E vamos para a atividade que eu passei para casa essa semana. Depois a gente fala mais do Carlos Magno. Eu passei essa atividade digitada essa semana, pequenininha, né? Mas assim, ela é bem até de revisão mesmo. O Império Romano foi dividido por centenas de povos considerados bárbaros, né? Por que esses povos foram chamados dessa forma, que vocês já sabem de cor, comentei no comecinho da aula, né? Por que eles tinham esse nome de bárbaros, enfim. Segunda, povos considerados grandes guerreiros e conquistadores, influenciando a conquista de Roma. Eu falei dos dois povos muito guerreiros, né, e conquistadores. Marquem somente a alternativa que fala deles, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Escreva corretamente a qual país se refere cada povo fundador. Os francos fundaram a França. Os suevos fundaram... tudo no livro, viu? Os anglo-saxões fundaram tudo bem, os visigodos fundaram. Coloca só o nome do país que eles fundaram. Acabaram fundando esses países. A gente tem uma herança muito grande na Europa, infelizmente ou infelizmente. Eles também eram muito dominadores, né? A gente tem essa mistura de índio, africano e europeu. Nós temos uma mistura de três povos, né? De acordo com a imagem abaixo, o que eram comitatus germânicos? Comitatus. Eita, que os comitatus eram uma junção de... Presta atenção, né? Ó. O pessoal está fazendo o que aqui com esses escudos e essas lanças aí? Vão para uma festa? Será? Não, né? Então, você presta atenção. Comitatus é um conselho formado somente por... Aí você vai colocar. Qual foi o acordo que Clovis fez com a Igreja Católica? É muito importante essa questão, gente. Porque lá no 7º ano a gente vai perguntar de novo qual foi o acordo, que a gente já começa com esse assunto de novo, novamente. Para quem entrar nos outros assuntos, tem que entender isso aqui muito bem entendido. Tá bom? Só você entender qual foi o acordo e colocar. Eita, teve um acordo entre a Igreja Católica e o Clovis, né? Qual foi esse acordo? Pois é, tenta lembrar, gente. Tenta lembrar. E na dúvida, coloca no comentário que eu te ajuda. Mas tenta lembrar logo para fazer sozinho. Tá bom? Então, depois voltaremos com mais aulas. Ficamos hoje por aqui. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa dos germânicos, né, dos bárbaros. E se cuidem, fiquem na paz. Até a próxima, pessoal. Tchau.